Aqui é novamente o Vadinho Cavaleiro trazendo mais um vídeo para vocês. E hoje eu vim falar a respeito da segunda lição de Ludwig von Mises. Exatamente, eu já tinha feito a primeira lição, assiste o último vídeo, tá? A primeira lição do livro As 6 Lições de Ludwig von Mises, né? Que eu falei a respeito do capitalismo, assiste lá. E depois você vem para esse, que é o socialismo. Bom, já comece se inscrevendo no canal, ative o sininho, dê like, comenta, aquela coisa toda assim que você terminar de ver o vídeo, caso você gostar. Bom, começando diretamente ao ponto, essa parte do livro, especialmente, o Ludwig von Mises, ele fez exatamente com base em resumos, de várias outras coisas que ele já fez antes, em vários outros livros e publicações que ele fez, especialmente, por exemplo, no livro dele O Socialismo, e também de outros como Ação Humana. E aí ele resumiu tudo nessa palestra que ele fez a respeito da segunda lição. Tá? Ele começa falando que o socialismo é o quê? Na verdade é o planejamento da vida das pessoas. O socialismo é basicamente algo que chega lá para planejar aquilo que você vai fazer, o que você vai fazer, quando você vai fazer e ainda achar que é o melhor para fazer isso. Teoricamente, essa é a explicação mais breve do socialismo. E ele diz o seguinte: quando há economia de mercado, o indivíduo tem a liberdade de escolher qualquer carreira que ele deseje seguir, tá? De escolher seu próprio modo de inserção na sociedade, no sistema socialista, já é diferente. As carreiras são decididas por um decreto do governo, né? E isso é uma coisa que ele começa criticando nessa parte do livro dele. Tá? Em seguida, ele fala a respeito do erro que há na definição da liberdade. Tá? Ele fala o seguinte: não há uma certa diferenciação entre liberdade de mercado, ou seja, liberdade do livre mercado, do sistema de preços, e liberdade social, ou seja, não há liberdade entre a parte social e econômica, ou seja, não é um país que nós podemos falar, não, o Brasil na época da ditadura militar era um país fechado de forma social e fechado um pouco de forma econômica. Não, é que a União Soviética era fechada tanto da forma econômica quanto da forma social. Já os Estados Unidos é aberto tanto da forma econômica quanto social. Não existe esse tipo de coisa. Existe apenas um tipo de liberdade e esse tipo de liberdade ele deve incluir tudo. Ou seja, tanto a liberdade econômica, quanto a liberdade de imprensa, quanto a liberdade social e qualquer outro tipo de liberdade que há, pois não há como separar esses dois lados, já que liberdade consiste em uma liberdade integral, senão ela vai ser uma coisa delimitada, e a delimitação dele acaba por contrapor o próprio sentido da palavra liberdade. Então ele fala o seguinte: no socialismo o Estado ele quer realocar pessoas de uma região a outra devido ao fato de que ele acha que sabe onde, quando, quanto e o que as pessoas devem fazer ou trabalhar de repente, né? Ou seja, ele pega um pessoalzinho aqui, os médicos aqui, transfere para lá, fala que ele tem que trabalhar tantas horas, que o salário dele deve ser tanto, e aquela questão toda. E isso ele critica muito. Em seguida, ele fala a respeito do fato de que o homem não nasce livre da forma que o Rousseau fala, né? Daquele estado de natureza, mas que, na verdade, o ser humano ele nasce com o quê? Com a presença do capitalismo, que pode de alguma forma libertá-lo dos intempéries da natureza. Ou seja, falar o seguinte: ele não nasce livre, ele nasce para que, por meio de todas as trocas comerciais, por meio de toda a evolução capitalista, ele possa chegar e comprar alguma coisa, se vestir dessa forma, se proteger contra o frio, com base em uma camisa, com base em uma roupa, e de repente comida que ele consegue comprar de alguém, e de repente um sapato para ele não pisar em alguma coisa que possa machucar o pé. Ou seja, ele vai desenvolvendo-se e
se afastando do estado da natureza com base no próprio capitalismo. Tá? E também para compreender como funciona um sistema econômico, temos de levar em conta não só o que pode ser visto, mas também o que não pode ser diretamente percebido. Por exemplo, uma certa ordem que um chefe deu, de repente, para alguém que trabalha a ele, né, a um contínuo pode ser ouvida por aqueles que estejam na mesma sala. Isso pode ser ouvido nas pessoas que estão na mesma sala. Mas ele também não pode ser ouvido de repente, também não pode não ser ouvido as ordens que o chefe dá aos seus clientes. O que os clientes dão de ordem para o chefe. Ou seja, nós podemos ver o quê? Que de repente o chefe pode dar ordem ao seu trabalhador. Mas, de vez em quando, a gente não nota que o cliente também manda ordens para o empresário, para o chefe, que diz, no caso, o que ele deve vender, como ele deve vender, o quanto ele deve vender, qual preço ele deve vender, quando ele deve vender, de que forma ele deve vender e os trabalhadores adequados para aquele tipo de serviço. E são coisas que algumas vezes a gente não repara. Então, coisas que são percebidas, coisas que não são percebidas. E ele realmente fala ao longo do livro dele muito a respeito também da liberdade de errar. Ou seja, toda pessoa tem liberdade de fazer alguma coisa que as pessoas não gostem, tá? Pois mesmo com erro, ele é um experimento, o qual pode dar certo e com isso gerar benefícios. Então, todos têm direito de errar. Tá? Todos têm direito de errar. Mesmo sendo alguma coisa errada mesmo, tá? Uma coisa errada, de repente uma coisa imoral, como por exemplo fumar ou beber algo que pode fazer mal para a sua saúde, fazer mal ao próprio corpo, não se justifica, segundo ele, que o Estado possa nos proibir de fazer coisas, especialmente tomar posse do nosso próprio corpo. Ou seja, ao momento que o Estado chega e diz para você aquilo que você pode ou não comer, pode ou não beber, ele está simplesmente falando, olha cara, eu tenho posse do seu corpo, eu cuido do seu corpo, porque você é muito burro, e eu é que tenho que te dizer o que você pode, o que você não pode fazer com o seu corpo, e ainda eu posso te botar na prisão por você descumprir aquilo que você vai fazer com o seu corpo, porque teoricamente eu sou melhor para decidir aquilo que é melhor para você, e ainda você é burro e você é incapaz de fazer isso. Mas não só isso, porém poderia surgir mais um argumento, o qual é, se existe uma separação entre corpo e mente, por que não definir as pessoas a respeito daquilo que elas podem, por exemplo, ter conhecimento? Isso mesmo, né? De repente o que ela pode ler, o que ela não pode ler. E aí nós partimos para o campo do que? Do conhecimento, da intelectualidade, né? De repente o Estado chega lá e fala, ó, se eu posso tomar conta do seu corpo porque você é burro, por que eu também não posso tomar conta da sua mente, hein? Por que eu não posso falar quais livros você vai ler? E quais livros você não vai ler? E é uma boa ideia, e é esse jeito que o Estado anda. Ele começa com um pouquinho, e aquilo ali é uma avalanche que desce de lá em cima para lá embaixo, que toda hora chega ao nível mais e mais intervencionista, de forma que ele quer controlar totalmente você. Então ele começa com, de repente, querendo cuidar de você, depois ele quer falar aquilo que você pode ou não comer, depois ele quer falar aquilo que você pode ou não beber, depois ele pode falar o que você pode ou não pensar, o que você pode ou não ter conhecimento, e aí ele começa a proibir várias coisas. Ele pode, por exemplo, chegar lá e falar, sabe o que acontece? É que, na verdade, o melhor sistema, a gente sabe muito melhor o sistema de ensino, que é melhor do que você papai e do que você filhinho, tá? E o melhor sistema que nós encontramos é o método Paulo Freire. Isso, pedagogia do oprimido é a melhor coisa que tem para você. E é esse sistema MEC que vai ser imposto tanto sobre escolas particulares quanto escolas públicas. E você, papai, vai ter que aceitar, porque nós sabemos o que é o melhor para o seu filho. E se você não aceitar, é bala. E é tipo assim que ele age.
Tá? E aí nós podemos também fazer uma menção ao livro de Murray Rothbard, que eu estou lendo agora, né? A respeito da obrigação, a respeito da educação livre e obrigatória, na qual ele fala muito a respeito de como isso surgiu e coisas desse tipo. E vale muito a pena ler, mas calma, se você não quer ler esse livro, espera um pouquinho, cara, espera mais algumas poucas semanas que eu vou terminar de ler esse livro, eu vou terminar de ler aquele outro livro, e aí eu vou poder finalmente fazer um resumo para vocês a respeito desse livro do Murray Rothbard. Mas continuando, ele fala o seguinte: com isso abre-se o discurso da possibilidade do Estado também controlar o que seria uma boa arte ou uma arte ruim. Não se esqueça de me assistir no vídeo Desconstruindo Paulo Freire, tá? Tem lá no meu canal, como citado por ele do Van Gogh, tá? E quais artistas o Estado deveria dar subsídios, e que, pelo os outros, ele seria impedido de exercer aquela função, pois algumas pessoas iriam considerar ele louco, ou de repente incapaz, e iria falar: não, cara, olha só, esse Van Gogh aí, sabe? Nós aqui, o Estado, sabemos muito bem o que ele deve fazer. E a arte não é uma coisa que serve para ele. Então não vamos mandar ele lá para a fábrica. E é isso mais ou menos que poderia acontecer numa sociedade socialista, em que o Estado vai definir aquilo que você é melhor e acha que ele realmente sabe aquilo que é melhor e vai mandar você para lá. Ou seja, ele vai escolher a sua carreira, a sua profissão. E isso é uma das coisas mais criticadas por ele também. E isso poderia impedir a pessoa, inclusive o Van Gogh, de exercer aquela função, pois algumas pessoas iriam considerar que ele é louco e que aquilo ali não valia nada. Porém, no livre mercado já há essa possibilidade de a pessoa iniciar seu negócio, ou seja, a liberdade tanto de acertar naquilo que você faz quanto de errar naquilo que você faz. E ainda, para quem não sabia, o Hitler também era um pintor, era um certo artista, ele era fascinado por arte. Logo, por isso mesmo que ele chegava e invadia todos os países, roubava todas as pinturas, artes, todos os monumentos, tudo que ele podia imaginar, e guardava e levava tudo lá de volta para a Alemanha, né? E então, decidindo o Hitler, né, com base no Estado, o que seria, no caso, um bom pintor ou um mau pintor, né? Mantendo dessa forma uma espécie de competição de artistas socialistas que competirão pelos subsídios que o Estado irá dar para eles. E o planejamento central impede a entrada, gente, de novas pessoas, né, que possam inovar alguma coisa. E por meio da decisão de uma certa casta profissional já presente, eles impedem a entrada de novas pessoas que poderiam contribuir para algo novo e dessa forma inovar isso. E é impossível, segundo ele, abolir o sistema de preços. Porém, os socialistas, eles realmente perceberam isso, mas como eles vivem numa ilusão, eles falam: não, a gente não pode abolir o sistema de preço. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai abolir, teoricamente, o sistema de preço, e a gente vai colocar uma brincadeira de espécie de preço, né? De sistema de preço, como o próprio Mises fala. Nós não vamos brincar disso, né? E vamos fazer uma espécie de experimento soviético, né? Querendo abolir o mercado e o sistema de preços, eles admitem isso e criam uma espécie de brincadeira de preços, a qual fornece um absurdo controle de preços que impedia a transferência de comida, provocando também desastres como o Holodomor. Por quê? Porque eles controlam o preço das coisas e ninguém sabe para onde que a comida tem que ir. Por quê? Porque quem dita para onde a comida tem que ir é o preço. Onde está mais caro, onde está mais barato, onde a pessoa está mais disposta a comprar algo, onde a pessoa está menos disposta a comprar algo, e é isso que é dado pelo preço. Só como eles definem, eles não sabem para onde que tem que mandar. Logo, aquelas sacas de trigo, não se sabe para onde tem que mandar, e as pessoas acabam morrendo de fome. Olha só as tragédias na União Soviética. Foi tudo assim, gente, um padrão de vida muito baixo, exatamente por causa desse controle de preços, por causa dessa abolição do sistema de preços do livre mercado. Não existe, segundo ele, como fazer um experimento social, pois é diferente daquilo que você pode fazer e testar diversas vezes, a mesma coisa como, por exemplo, nos ratos de laboratório, né? Porém, perguntando aos soviéticos, socialistas, do porquê da União Soviética talvez não ter dado certo, eles afirmam que a culpa é de repente da Segunda Guerra Mundial, é de repente dos czares, é de repente da Primeira Guerra Mundial, e é de todos esses problemas históricos que aconteceram dentro dela, fora dela, ao entorno dela e até antes da existência dela, né? Porém,
como o socialismo soviético só ocorreu uma vez, não é possível dizer que ele foi um experimento, né, cientificamente, socialmente comprovado, pois não tem como repetir ele várias outras vezes. Dessa forma, não tem como fazer um estudo bem avaliado a respeito dele. E no socialismo, né, a gente sabe muito bem que a gente termina ali a lição dele falando o seguinte: no socialismo, o obrigado é destinado ao Estado, né? Já no capitalismo é o cliente, ou seja, o consumidor americano, que é o exemplo que ele cita, um indivíduo é tanto comprador como um patrão. Ao sair de uma loja nos Estados Unidos, já é comum vermos um cartaz com os seguintes dizeres: grátis pela preferência, volte sempre. Mas ao entrarmos numa loja de um país totalitário, por exemplo, seja a Rússia de hoje, seja a Alemanha de Hitler, o gerente lá dirá: agradeça ao grande líder que lhe está proporcionando isso. Ou seja, nos países socialistas, ao invés de ser o vendedor, é o comprador que deve ficar agradecido. Ou seja, tudo se deve ao quê? Agradecimento ao Estado, já que ou eu agradeço esse cara para esse cara continuar me dando aquilo, ou eu morro de fome, porque está tudo na mão dele. E é dessa forma que, mais ou menos, ele termina o livro. E no final, ele fala a respeito do livro, não, desculpa, da lição. Do livro ainda tem muita coisa para falar. Tá? Da lição. E ele cita, por exemplo, do planejamento central, guiado pelo Comitê Central, pelo Gabinete Central, e que aquilo ali, de alguma forma, estraga todo o mecanismo social que poderia levar uma sociedade a crescer economicamente, socialmente e em todos os outros níveis possíveis de compreendimento, já que ele impede a inovação, impede que essas pessoas possam evoluir e dessa forma gerar alguma coisa melhor. Por isso, o planejamento central ele é um completo absurdo, que deve ser, no caso, extinto. E tudo deve ser descentralizado, a fim de que as pessoas possam trocar e evoluir. Bom, foi isso, gente. Se inscreva no meu canal, ative o sininho, dê like, comente aquilo que você achou, por favor, porque eu sempre dou importância aos comentários. Compartilhe com todo mundo que você puder. Faça as perguntas aqui que você quiser. E por esse vídeo foi só isso. E não esqueça de assistir o vídeo passado que eu fiz da primeira lição. E vai sair a terceira, quarta, quinta e sexta lição. E esperem que ainda vai sair, tá? Pode ficar tranquilos que eu vou terminar o livro inteiro, tá? Então, por isso foi só isso. Não se esqueça de inscrever. Então, tchau, tchau.